O céu estava vermelho. O ar carregava um forte cheiro de sangue. Vermelho, escuro. Tudo o que vejo agora é uma cor carmesim. O corpo do jovem estava coberto de feridas. Seu braço esquerdo foi cortado. E uma espada ainda estava presa em seu ombro. O chão estava cheio de corpos humanos. Sangue sangrando tingiu o chão de vermelho. De agora em diante, a única coisa que resta neste lugar é a morte. Por que tanto sangue teve que ser derramado? Atrás dele, uma espada esfaqueada, direto no chão. O adolescente lentamente se virou para olhar. Lá uma figura familiar, caiu o grande mestre, quarto irmão. As imagens lentamente voltaram à mente. A imagem do mestre da seita, tendo seu peito perfurado, o corpo do irmão mais velho sendo cortado ao meio. Eles estão todos mortos. O menino cerrou os dentes. Suas mãos cerraram seus joelhos. Seus olhos se encheram de ódio. Mais de 20 segundos, incluindo parte da antiga seita. O exército final era composto pela maioria da elite. O conflito entre o fantasma mostrado e todos, eventualmente, leva à destruição. Porque é tudo por causa desse nome, no meio deste terrível lugar infernal. Em cima dos cadáveres alinhados em uma montanha. A silhueta de uma pessoa apareceu. Essa pessoa tinha dezenas de espadas, perfurado em seu corpo. Até seu estômago foi perfurado por 2 lanças. Mas ele parece tão pacífico e vagaroso que é a força do mal manchada com sangue. Do mundo, o líder da seita demoníaca mostrou Ele olhou para o jovem com olhos ocos. Sua boca, movendo-se lentamente para falar. Que pena que você era um discípulo de Ron Filho. O menino o ouviu falar, seus olhos brilharam de ódio. Ele se apoiou em suas mãos, tentando se levantar em meio a incontáveis cadáveres. Mesmo neste momento, eu não pude deixar de vomitar um bocado de sangue. As palavras de Marshall ainda soam em meus ouvidos. Se você pode voltar a este lugar vivo, então você terá a honra de me matar. Seu destino e mente aqui acabaram. O discípulo da Montanha das Flores apertou os joelhos. Até que eles tremeram, ele gritou e calou a boca. Mas ele continuou a dizer que você já está orgulhoso o suficiente. Mesmo tendo recebido a ajuda de muitas pessoas, no final sua espada tocou meu coração. O líder da seita demônio estendeu a mão e ordenou: em nome de Shon Diman, sua espada. Eu reconheço a espada de Oa, filho, como o melhor do mundo. O menino toda sua força para puxar a lâmina para fora de seu ombro, sua mão segurando firmemente a espada. Você quebrou com raiva, eu disse para você calar a boca. Raiva dominou a dor. Ele, passo a passo, correu para frente, para atacar o homem. Os olhos de Shon Ma estavam injetados de sangue. Olhou para ele e disse, com um olhar arrependido:
Se você me dar mais um dia, eu viverei de acordo com minha honra. Mas este é o meu destino. Este não é o fim. Demonismo retornará em breve. E naquele momento, o mundo do demonismo será aberto. Ninguém pode pará-lo. Magia. O jovem discípulo da flor balançou sua espada e cortou. A luz da energia espiritual passou pelo antigo líder da seita demoníaca e rompeu fortemente, brilhando intensamente em toda a área. Consequentemente, a cabeça de Shonma se separou de seu pescoço, caindo com força. Ele se sentou em uma pilha de corpos humanos. E por causa disso, sua cabeça também caiu como uma bola rolando. O jovem avançou passo a passo, subindo ao topo da montanha humana, para o corpo sem cabeça do líder do culto demoníaco. A guerra acabou. Minha morte inevitável está se aproximando. Pobre filho, o que vai acontecer agora? O sol finalmente nasceu. O amanhecer está chegando. A luz dissipa a noite escura da longa guerra. O discípulo virou a cabeça para olhar para trás. Todas as pessoas de Oasan enterraram suas maçãs do rosto aqui. Do líder para os discípulos. Todos morreram. Apenas a criança imatura permanece. Qual é o significado do sangue que foi derramado? Neste lugar, ele estava finalmente exausto e caiu na pilha de corpos. Eu não pude deixar de me arrepender. Se eu tivesse praticado artes marciais um pouco mais, eu poderia ter salvado a vida de mais uma pessoa. É inútil, é tudo bobagem. Em algum momento, você perderá Oa filho, o 13º discípulo do grande pôr do sol, Oa. Os 3 grandes espadachins do mundo, Mioa, espada. Venerável Chamayang. O primeiro demônio causou o caos no mundo. E o demônio mostrado também teve sua cabeça cortada. E dormi no topo em paz da grande montanha de 10.000. Neste mundo, eu só deixo algumas linhas de escrita. Memórias correram de volta. Em um dia de outono, quando as folhas caíram, a criança inocente foi abandonada, bem na frente da porta do sexo. O líder da seita e seu tio acidentalmente saiu e descobriu a criança. Eles seguraram o bebê em seus braços. Seus olhos se encheram de carinho e amor. Dia a dia, essa criança envelhece. Junte-se na prática de esgrima com colegas estudantes. Um dia, ele e um discípulo começaram uma briga. O irmão mais velho, com raiva, colocou as mãos nos quadris e repreendeu esse cara chamado Chamyong. Antes de se tornar um artista marcial, você deve se tornar um moralista. Você não sabe disso. Força sem moralidade é simplesmente violência. Naquela época, ele ainda era muito teimoso, sendo repreendido assim. Ele apenas pulverizou e não se importou muito. As palavras resmungadas eram óbvias.
Chato, eu me tornei um discípulo de Washon. Mas eu não conseguia seguir os ensinamentos de Washon. Eu sou apenas uma pessoa com um talento excepcional e um apelido exagerado. Eu sou apenas uma criança herética em Washon. Porque eu não sei. Tudo o que possuo foi obtido. Graças à flor da montanha. Uma voz soou na minha cabeça. Lamentável, hein? Chanyan admitiu que sim. Quarto irmão, Sekmaster, tô muito arrependido. Se eu pudesse apreciar seus ensinamentos um pouco mais. Se você fizer isso, você pode se tornar um pouco mais forte. E talvez você possa mudar esse resultado terrível. A imagem de seu irmão mais velho ficou cada vez mais clara. Ele sorriu e disse que não há nada para se arrepender. Se você se arrepender, você não é uma pessoa de Oá, filho. Mas se sim, então ele ainda é uma pessoa de Ó-A, filho. A cena mudou de repente. Um menino que estava sonhando foi acordado por uma grande vara, batendo a cabeça com força. A casa rasgada ecoou com gritos estridentes. O bebê acenou com os braços e as pernas. Abriu os olhos e parecia confuso. Mostrado mais pirralho, ainda não está morto. A criança, em frente a ele, falou mostrado mar. Que diabos é mostrado fantasma aqui? Você está falando muito em seu sono. Seu mendigo. Os outros foram todos implorar por comida. Então, por que você está dormindo aqui? Isso mesmo. A situação atual é que Shan Mayong renasceu. Ele ouviu o que o menino disse e não pude deixar de me sentir confuso, perguntando qual era essa situação. Olhando para a pessoa na frente dele, que estava constantemente acenando com o bastão na mão e xingando. Ele não podia deixar de duvidar da vida daquele mendigo. Está me ameaçando? Parecia. Chanyan não sabia o que estava acontecendo com ele. Agora ele acenou com a mão e perguntou: Ei, garoto, você não entende a situação? Vamos colocar isso primeiro. O mendigo ficou parado por alguns segundos. Então comecei a rir até não conseguir parar. Chan Mayang estava confuso neste momento. Ele ficou sem palavras. Afinal, eu também sou Mihoa Sword. Venerável Chan Yang. Uma pessoa que, mesmo se você fosse o líder da gangue, não seria capaz de levantar a cabeça para olhar para mim. Mas esse pirralho ousa. O menino não parou de rir, mas sua mão levantou o bastão para se preparar para atacar e ameaçar. Hoje você vai para o inferno. Ouvindo que ele só podia suspirar. Temos que corrigir seu hábito. Primeiro temos que parar aquele bastão balançando lentamente. Chanyan levantou a mão para fazer algo. Mas ele rapidamente olhou. Na mão do outro menino ainda estava balançando para baixo. Mas ele ainda congelou. O que é isso curto? Por que meus braços são tão curtos? Os braços são muito curtos. Eu não posso parar aquele. Assim, o bateu com força na cabeça pela segunda vez. Não só isso, aquele mendigo também o chicoteou continuamente.
batendo e xingando esse cara. Entender a situação, entender a situação, ok. Hoje vou deixar você entender a situação. Se você quiser ir, você tem que ser louco para ter uma boa aparência. Essa é a cura para louco, esse cara. Fora da porta. Outro menino levantou a cortina rasgada para Ana. Mas quando ele viu a cena dentro, ele franziu a testa. Então eu decidi me virar e sair. Seria bom vir mais tarde. O grito penetrante de Chan Mayang soou "Me ajude". Depois de um tempo, ele foi finalmente liberado. Agora, sentado ao lado de um riacho. Chan Yang removeu o pedaço de papel para impedir que o sangramento nasal flua para baixo. E continuou resmungando aquele maldito mendigo. Eu nunca fui espancado assim, e Ron filho. É tão irritante. Ele cerrou as mãos até que eles tremeram. Mas de repente, ficou quieto novamente. Olhando para seu rosto atual, refletido na água. Ele se perguntou: mas quem é essa criança na água? O que é isso? Por que voltei a esta forma? Essa reencarnação no budismo? Se eu soubesse disso, eu não teria ido para a Montanha Oá, mas para Laughing Forest. Wolan arrecadou, beliscando o rosto na base de uma árvore próxima. A criança que estava prestes a entrar, quando foi espancado. De repente mostrou o rosto, ele chamou o rei. Chamayang virou a cabeça e rapidamente percebeu. Quando eu estava sendo espancado, aquele cara apenas olhou e fugiu. Ele veio e perguntou se eu estava bem. Tongbet era originalmente assim. Mas hoje ele pisou um pouco forte demais. Ele de repente levantou um dedo para dizer uma coisa. Depois disso, pensando nisso, abri outro dedo. Não. Duas coisas. Eu só queria perguntar duas coisas. Seus olhos estavam determinados. Também é um pouco confuso para a outra criança. A atmosfera de repente ficou quieta. Apenas o som, o vento soprando através das árvores farfalhantes. Podia ser ouvido. Chan Mayang perguntou com ceticismo se eu sou um mendigo. A outra criança respondeu: você pode dizer, olhando para o que você está vestindo, ouvindo que ele desmaiou e se sentou, coçando a cabeça e reclamando: caramba, eu sou um mendigo. Mas ele rapidamente digeriu essa verdade. Então, levante 2 dedos e continue. Eu já sei um pouco a segunda frase. Shonma. Você conhece Shonma? O outro menino contraiu o canto da boca e disse: ele foi espancado assim por fora. Parecia bem, mas parecia que havia. Chamayang pediu com raiva. Responda corretamente esse cara. Ele suspirou. Eu sei que você é mendigo. Depois de cruzar os braços sobre o peito e fingindo estar falando sério, ele continuou: eu conheço Shonma. É o grande diabo que morreu há 100 anos, certo?
As sobrancelhas de Changmian se contraíram em choque. O que é 100 anos atrás? Hein? Ele gritou alto, assustando o bando de pássaros voadores. Então, de repente, pegou a camisa do menino e perguntou a ele: Você disse que o fantasma mostrado morreu 100 anos atrás. 100 anos. A criança assustada gaguejou. O que há de errado com esse cara, hein? Você mentiu certo. Por que eu mentiria para você? Changmian revirou os olhos. Finalmente não pude deixar de rir, levemente, e soltou a camisa do menino. Ele congelou por alguns segundos. Realmente louco. 100 anos. Se sim, por que não me deixar nascer, logo após a morte? Isso é verdade. É como se eu fosse deixado sozinho neste mundo. Por que a situação é tão confusa? A criança viu que ele estava deprimido. An franziu a testa e perguntou: Está tudo bem? Changmian coçou a cabeça em confusão. Se assim for, Ho, um filho. Isso mesmo, Ho, um filho. Ele falou, ou há filho? Como está Oa filho? O mendigo estava confuso. Oa, filho. O que é Oa, filho? Changmian ficou parado por mais alguns segundos. Incontáveis pontos de interrogação apareceram na minha cabeça. Ele tremeu e apontou o dedo, perguntando se ele era um mendigo. Isso mesmo, um mendigo. Mendigos pertencem a um clã. Mas você não sabe todo o pôr do sol nas 9 seitas. O clã também pertence às 9 seitas. Você pode acreditar? A outra criança perguntou confusa. O que diabos você tem dito todo esse tempo? Junto com a velha escola. A maquiagem de artes marciais, sorridente. Público puro. O Mioi, Nam, Shiben e Nam. Entre as 9 seitas, não existe todo o seu pôr do sol. Changmian arregalou os olhos em descrença. Em sua mente, uma imagem de flores de pêssego apareceu. Um símbolo familiar da seita. Entre as 9 seitas não havia cavalo pôr do sol, certo? Porque, incapaz de conter sua raiva, ele agarrou a camisa do outro menino e continuamente o sacudiu questionando. Oi, Naa. Oi, Naan. Aqueles compatriotas da ilha também podem entrar nas 9 seitas. Espere, isso não é importante. Por que todo o pôr do sol foi excluído das 9 seitas Oa que a montanha saqueou? Tremendo continuamente, o menino de repente se lembrou do pôr do sol Oa. Venha a pensar nisso. Acho que ouvi dizer que havia uma seita em Shanxi. Imediatamente, Changmian parou seus movimentos e perguntou a Shanxi. Isso mesmo, isso mesmo. É verdade que a seita Huashan está em Shanxi. Você sabe que ele respondeu: Eu não sei sobre a lavagem na seita das 9 seitas. Não, não. Parando para pensar, por alguns segundos, ele continuou. Mas a seita Oshan
que eu conheço. Já foi derrotado quando ele ouviu que todo o seu corpo parou? Ele foi derrotado, Oa filho, junto com as artes marciais e famílias Nemkung. O pôr do sol, Hor, é um dos 3 sexos mais famosos do mundo. Como poderia o Hor Sunset ser derrotado assim? A notícia foi tão chocante que o fez largar a camisa da criança. Por causa disso, ele caiu no chão e gritou de dor. Chan Mayang ainda não respondeu. O outro menino estava esfregando sua ferida. Demorou um pouco para ele falar. Eu não podia. Eu tive que confirmar com meus próprios olhos para confirmar. Tendo dito isso, ele cerrou as mãos com determinação. Eu irei para Ron, filho. A criança olhou para ele por um tempo. Então ele o incentivou. Se esse louco não quer ser espancado, ele deveria se apressar e pedir dinheiro. Chan Mayang, com raiva, apontou o dedo e ordenou em voz alta: calha a boca desse cara. De agora em diante, vou te perguntar mais algumas coisas. Então responda corretamente. Ele está sem palavras. Não me escute. Ele recuperou a compostura, deu um tapinha no peito e começou a perguntar primeiro a essa pessoa. Qual é o nome dessa pessoa? A outra criança se levantou, ajustou suas roupas por dentro e disse: um mendigo não tem um nome. Ele se nomeou e se chamou, seu nome é Shu Sam. Chan Mayang beliscou suas bochechas e exclamou: esse é o nome de um mendigo. E a idade dele, ele parece gordinho assim. Ele deve ter cerca de 11 anos. Como pode um mendigo saber sua idade? Você acenou com a mão, como se não se importasse. Tudo bem? Se você então não agora sabe, me diga seu nome. E o nome do cara que me bateu. A criança ficou surpresa ao ouvir que ele não se lembrava de nada. Meu nome é Gutil e o outro cara é John Paul. Chan Yang assentiu em compreensão e disse: eu sei que vou te retribuir em dobro por favores e vou retribuir 10 vezes mais por vingança. Lembre-se do nome Chan Mayang de Oea filho. O dia em que nos encontrarmos novamente, eu retribuirei sua gentileza. Hoje eu vou lá, de qualquer maneira. Tendo dito que ele fugiu. Gutil ficou em silêncio olhando para ele. Mas depois de alguns segundos, ele se virou e correu de volta para perguntar: que direção devo ir para a província de Huashan e Shanxi? Qixi olhou para ele com desconfiança. Mas no final ele apenas suspirou e apontou o caminho. O espaço foi instantaneamente preenchido com passos apressados. Chan Mayang, depois de saber o caminho, continuou correndo o mais rápido que pôde. Vamos correr. Vamos correr lá. Na minha vida anterior, eu montei um cavalo. Então, não foi tão lento. Mas o meu Deus, ele estava tão cansado. Ele estava exausto. Seu rosto ficou vermelho e ele caiu de bruços no chão, respirando e reclamando.
Este é o corpo de uma criança mendiga. Então, eu só corri um pouco, mas já estou cansado. Como posso chegar a Shanxi com seu corpo? Eu não posso acreditar, eu não vi o filho dela ainda e eu já estou cansado até a morte. Então, como chegar a Roi-san enquanto ele estava abatido e imóvel? Ele de repente sorriu cheio de risos, como se ele tivesse daqui em diante a estratégia de Tian Mayang brilharia. Ele se sentou rindo alto, com determinação. Eu posso praticar artes marciais a partir de agora. Você não vai imaginar o quão poderoso eu sou como adulto. Me arrependo de algumas coisas, lamentando não ter praticado o básico mais adequadamente. Quando eu era jovem, eu me arrependo quando meu quarto irmão me arrastou de volta para a prática. Eu apenas fingi praticar, lamentando beber o vinho que meus 4 irmãos tinham. Bem, deixe de fora o último porque tem um gosto tão bom. Qualquer maneira eu posso começar de novo. Primeiro de tudo, devemos encontrar um lugar para evitar influências externas. Chamian encontrou um tronco de árvore. Deveria estar aqui. Ele se sentou. Respire fundo bem. O que devo praticar agora? Eu tenho muitas filosofias mágicas na minha cabeça agora. Todas as artes marciais ou a história do Arrasan e a minha também. Eu sei cerca de 10.000 feitiços mágicos internos. Se não os feitiços mágicos que pertencem à Montanha de Fogo. O número vai dobrar. Agora, o que eu aprendo lá? Um vento soprou fazendo com que as folhas caíssem e caíssem em sua cabeça. Chamayang abriu os olhos seriamente e disse 6 palavras. Que tipo de arte marcial é Luke Hop Gong? Este é arte marcial que foi vendida por 5 moedas durante o caos da guerra. Então por que aprender artes marciais tão baratas não é uma coisa barata? Luhi Gong é a arte marcial introdutória de Oasan. Depois de entrar Oa Filho, todo mundo começa a aprender Luke Hop Gong primeiro. Sixigon não pode aumentar a energia interna exponencialmente, mas purifica todo o corpo da pessoa que o pratica. Então, é uma arte marcial básica, não há necessidade de pressa, porque no final, a torre de força interna que você acumula só precisa ser grande e bonito. De agora em diante, fazendo com que a força interna absorvida se torne mais pura. Seu corpo começou a brilhar. Cada veia da perna podia ser vista claramente. Os raios azuis de luz eram limpos e puros, como se combinado com as veias de água de um tronco de árvore. Ao longo do tempo, a área de Tiamong-Dantian condensado em uma esfera brilhante é como um centro de controle orbital. Ele estava feliz, ok? Este pequeno Dantino é a base que me leva a outro mundo. Quando minha sorte é pequena, mas perfeita, um pedaço de neve
rola e se torna um grande deslizamento de terra que ninguém pode parar. Agora estou correndo como uma montanha-flor. Chan-e se levantou, mas ele rapidamente caiu no chão novamente. Tudo bem, eu usei toda a minha sorte e energia. Caramba! Hop é usado toda a energia interna para o corpo. Não vai ajudar em nada. Ele fica parado por um longo tempo, lembrando as palavras provocantes do mestre do quarto segundo. Irmão John Mayang. O problema aqui é que eu não posso quando estou correndo e toda vez que penso nisso, eu fico irritado. Ele não pôde deixar de gritar. Então, como ele poderia chegar a Ho, um filho, agora, algum tempo depois, em um pequeno mercado? Havia 2 caras correndo para um pequeno beco. No final da estrada, havia um homem sentado no chão, encostado na parede. Os outros 2 rapidamente gritaram: Irmão! Irmão, o que há de errado? O cara de cabelo comprido apontou em uma direção e nos disse que lá havia um mendigo errante que estava roubando nossa comida. Ele era uma criança, parecia sujo e desarrumado. Então as pessoas apenas jogaram uma moeda para ele. O homem finalmente se sentou direito. O rosto escuro disse: É assim. Se sim, então você deve ensiná-lo uma lição. Certo. Os 2 caras continuaram balançando a cabeça. Sim. Um momento depois, eles o levaram para onde Tiamian estava sentado. Irmão, ali é aquele cara. Ele estava comendo bolinhos. Agora, ele parecia com fome, então ele os devorou. O irmão mais velho ligou em voz alta. Ei! Vendo que ele não reagiu, ele gritou. Ei! Seu cachorro, você é surdo. Chan Mian finalmente se virou para olhar para os 3 homens. Ele perguntou com olhos céticos: Eu? Ouvi isso? Ele levantou as sobrancelhas e dobrou o pulso ameaçadoramente. Não se dirigindo a ele, mas se dirigindo a mim, é esse pirralho louco. Eu não sei quem te deu permissão para implorar aqui. Mas você parece jovem, então vou poupar sua vida. Apenas me dê o instrumento em sua mão. E todas as moedas que você pediu vão embora. Tianyan olhou para o meio mordido. Pedaço de bolinho na mão. Olhou para eles com desconfiança e perguntou: Esses malditos mendigos realmente não têm consciência. Roubando até comida ruim. O cara de cabelos compridos engasgou. Que mendigo! Esse cachorro mendigo! Tianyan suspirou e se levantou. Ele ativou a articulação do ombro. O irmão mais velho viu isso e ficou com raiva desse cara. Chan Maeng ainda não se importava. Ele tentou socar para frente. Em seguida, retrair sua mão e mover as articulações do pulso uma vez. Então, ele voltou e olhou para os outros 3 caras e disse: Embora meu dantiano ainda não esteja completo, está tudo bem neste nível. Eu já estou familiarizado com este corpo estranho. É um pouco chato,